Que presente o Senhor sempre nos dá através da sua palavra. Um presente de fato que revela cada vez mais a nossa pequenez, a nossa incapacidade, mas a grandeza do amor dele e da sua misericórdia para com cada um de nós. Deus sempre tem a intenção de salvar o homem. E ele vem ao nosso encontro justamente para nos resgatar, para nos salvar e ao mesmo tempo para nos enviar ao mundo para que também nós possamos testemunhar este amor no mundo. É verdade que para ser testemunha de Jesus, Deus não olha a qualificação das pessoas. Nenhum de nós somos qualificados para isso. Nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos pecadores, miseráveis. Mas o amor de Deus nos alcançou. Esse Deus que sempre vem, esse Deus que sempre nos atrai. Esse Deus que vem justamente para ajudar a cada um de nós. Eu me surpreendo quando escuto a leitura, a palavra de Deus, porque esta palavra ela tem o poder de tocar a nossa vida. E a palavra da carta, eu começo a minha homilia falando da carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo começa dizendo assim: quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por eles sois salvo. O que salva cada um de nós? A pregação, o anúncio da boa nova, o evangelho de Deus, a boa notícia. E ele fala assim: por ele sois salvo, se o estáis guardando, tal como ele vos foi pregado por mim. É bem verdade que eu não posso pegar a palavra de Deus e querer fazer da palavra uma interpretação, ou fazer do meu jeito, colocar a palavra segundo os meus critérios. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade. E a verdade ela é nua e crua. Eu não posso tentar modificar. Não é bem assim. A palavra é o que é. Por isso a palavra, sempre quando ela se manifesta, ela quer de fato ajudar cada um de nós. E é interessante, irmãos, porque Deus não nos obriga a nada, mas Deus nos convida. Deus se aproxima de nós e Ele nos convida a escutar e a de verdade entrar na vontade dEle. É o que aconteceu no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje mostra uma multidão que segue Jesus. Uma multidão porque esta multidão é o quê? Quer escutar uma palavra de vida. Uma palavra que, na verdade, é diferente de todas as outras palavras. A palavra de Deus é a verdade. E, de repente, Jesus vai a Galileia, a Genezaré, né? E ali, quando ele está na praia, é difícil pregar por uma multidão, porque todo mundo aglomera. Então, o que Jesus fez? É melhor, eu vou entrar num barco, vou ficar um pouco à distância e começar a pregar para que todo mundo escute. E ele escolhe uma barca, uma específica barca, a barca de Pedro. E esta barca foi escolhida, não foi por acaso. Esta barca que foi escolhida, na verdade, já demonstra que Pedro significa
o primeiro Papa, é a igreja. E nesse sentido, Jesus entra dentro dessa barca. E dentro desta barca, ele entra, senta. O que significa sentar? O mestre, quando ele ensina sentado. E ele começa a anunciar a palavra para aquela multidão que estava seguindo, mas também para Pedro. E é interessante, quando ele entra na barca, ele pede permissão a Pedro, e Pedro permite. É muito interessante isto, irmãos, porque a barca significa também a nossa vida. Nós sabemos que na nossa vida nós temos uma travessia. A nossa vida é uma travessia. E a nossa travessia na barca, muitas vezes, é cheia de momentos de dificuldades, de decepções, momentos de tristeza, momentos de aflições. Pedro tinha pescado durante toda a noite. Pedro era um pescador, um exímio pescador. Era alguém que conhecia o mar e a oportunidade para pescar. E tinha passado a noite inteira pescando e não conseguiu nada. Certamente estava decepcionado, porque naquele momento ele não tinha pescado nada. Jesus entra na barca e de repente diz para Simão: vai para as águas mais profundas. Pedro obedece. Jesus diz: lança as redes. Pedro fala: Senhor, o senhor é carpinteiro, o senhor entende de madeira, de pesca quem entende sou eu. Eu sou pescador legítimo. Mas por causa da tua palavra, da tua pregação, eu vou lançar a rede. É impressionante isto, irmãos. É verdade, muitas vezes nós temos que aprender a escutar mais a Deus. Porque quando escutamos a Deus, a palavra de Deus nos convence a nos arriscar. Se você não se arrisca, se você não obedece, se você não sai dos seus esquemas, das suas vontades, nunca você vai experimentar o poder de Deus. Muitas vezes a gente caminha na vida na segurança, nas nossas seguranças. Nós muitas vezes temos medo de dar um salto, né? Mas o que é a fé? A fé é não ver, mas crer. Eu não vejo Deus, mas eu acredito em Deus. E como que eu posso dizer que eu acredito em Deus? Se eu me arrisco nele. Não adianta eu falar que eu tenho fé e não faço aquilo que Deus me pede. Eu estou arriscando em Deus? Eu estou dizendo que Ele é verdadeiro? Não. Muitas vezes o meu Deus é a minha razão e a minha vontade. Por isso, quando você arrisca, irmãos, Deus não escolhe pessoas perfeitas, não escolhe. Quando Pedro se arrisca no Senhor, quando se abandona no Senhor, o que acontece? Acontece a pesca. Enche o barco. E era de dia, não era momento de pescar. Não era, porque de dia o peixe vê a rede e foge. Mas olha que coisa interessante. A barca era de quem?
De quem? As redes eram de quem? As mãos eram de quem? Mas a ação e o milagre era de quem? Deus, na verdade, Ele escolhe instrumentos muito débeis. O que nós precisamos fazer? Emprestar aquilo que somos e aquilo que temos. O resto, quem faz é Ele. Esta palavra ela é belíssima, irmãos. Belíssima. Por isso, quando Pedro vê aquele sinal, ele se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Todos nós somos. É a mesma coisa que a primeira leitura falava do profeta Isaías. O profeta Isaías, Deus aparece para ele numa hora que ele devia estar rezando, não sei. Ele vê o céu abrir, vê o trono de Deus, vê os anjos dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo. É aquilo que nós cantamos na liturgia da igreja, né? E quando ele vê isto, ele se prostra e diz: ai de mim, porque sou um pecador. Vocês sabem que no Antigo Testamento se dizia que quem visse a Deus não poderia ficar vivo, porque a luz de Deus é tão forte que diante de Deus ninguém consegue. A sua luz destrói tudo, porque em nós existe o pecado. Isaías grita: ai de mim, porque sou um pecador, e porque meus olhos viram a Deus. Então o anjo vem com a brasa incandescente e põe na sua boca. Toda a vocação é assim. Do profeta Jeremias, ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu fui seduzido. Foste mais forte do que eu. E é verdade. O Senhor sempre escolhe a cada um de nós, para que também nós, e através de nós, é Ele que, na verdade, usa desses instrumentos tão frágeis para anunciar a boa nova. Assim como Ele usou de São Paulo. São Paulo fala do evangelho que ele pregou. E ele fala: eu não sou digno disto, porque eu persegui. Eu sou como um aborto. Eu não sou digno de ter chamado apóstolo, porque perseguia a igreja. Mas uma das coisas que São Paulo descobre, e é importante: São Paulo é pregador não porque ele é capaz, não porque ele é inteligente, não porque ele é esforçado, mas porque a graça de Deus agiu nele. E essa graça não foi em vão. Irmãos, toda celebração que nós participamos, Deus nos dá a graça. Depende como você usa, como você recebe esta graça. Se você a recebe numa bacia ou numa peneira. Porque se é numa peneira, ela sai e não faz nada. Mas se é numa bacia, você a retém. E esta graça vai trabalhando na tua vida para te tornar santo, a mim e a cada um de nós. Por isso, quando Pedro toma essa atitude: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador, Jesus diz a ele: não tenhas medo. Como diz para cada um de nós: não tenhas medo. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou fazer testemunhas da verdade. Por isso, irmãos, deixemos que Deus haja por meio de nós. Também nas nossas vidas, cada um de nós somos chamados a ser testemunhas deste amor e desta presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Professemos a fé. Creio em Deus Pai,